Lucy Gomes Pacheco, tenho 33 anos, tenho a pele parda, meu cabelo é castanho escuro e atualmente está com luzes. Hoje eu estou com ele amarrado em forma de coque, meus olhos são escuros e hoje eu estou usando uma blusa laranja com manga, um colar de pingente e um relógio. O meu sinal em libras é a letra L, passando sobre o meu sorriso. É uma característica específica minha. Então, esse vídeo foi produzido e elaborado atender uma atividade proposta no módulo 2 do curso de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva. Sendo o tema do vídeo, a importância da linguagem na construção dos processos pedagógicos superiores e na formação dos conhecimentos científicos. Vou usar durante o vídeo, a todo momento, o referencial teórico Levi-Vygotsky. E aí, para começar a nossa conversa, a nossa entrevista de uma pessoa só, eu trouxe a primeira pergunta desta forma. Na prática, como relacionar a linguagem para além da função comunicativa, tendo como elemento construidor o seu pertencimento cultural e da sua própria subjetividade? Pois bem, a linguagem, já estudamos no primeiro módulo e agora no segundo módulo, já ficou certo e declarado que a linguagem vai além da função comunicativa, sendo um elemento fundamental na construção da identidade cultural, social, subjetiva e da subjetividade individual. A forma como a linguagem é utilizada, os seus significados e a sua relação com a cultura moldam não só a forma como interagimos, mas também a forma como percebemos e interpretamos o mundo. Ou seja, essa ação acontece constantemente no nosso dia a dia e, além do mais, no dia a dia escolar, pois recebemos uma bagagem diária de diferentes crianças, de diferentes famílias e de diferentes expressões. Isso cabe a nós, educadores, mediar esse processo. A segunda pergunta da nossa entrevista ficou assim, que na verdade nem é uma pergunta, está escrito assim: conceitue o conceito de dupla mediação, a mediação semiótica, representação simbólica, e do outro. Então, em uma sala de aula, a mediação com as crianças no nosso dia a dia acontece assim. Olha só o meu exemplo. A mediação semiótica ocorre quando a criança vê o numeral 3. E aí, automaticamente, ela ouve a palavra 3. E aí, ela conta até 3, 3 objetos. 1, 2, 3. Está integrada com a representação simbólica, ou seja, ela viu o número 3, viveu o material simbólico e contou até 3. Essa sim é a mediação semiótica. Já na mediação pelo outro, ocorre quando o professor ajuda a criança a entender esse conceito e explica a função dos números, faz perguntas e dá exemplos. Como, por exemplo, eu gosto muito de usar a brincadeira do pique-esconde, se tratando de crianças pequenas. E ali, brincando, contando, a criança aprende e desenvolve. E o papel do educador é despertar, proporcionar esse conhecimento científico para o outro, que no caso
é as nossas crianças. E aí, a nossa terceira pergunta ficou assim: quais as relações entre os conceitos vygotskianos e a realidade? E isso ficou muito claro durante o primeiro e segundo módulo. Não tem como falar em pedagogia nem educação sem ter o nosso teórico referencial vygotskiano, que foi um elemento, um homem fundamental na construção da nossa pedagogia da atualidade. Pois bem, vou dar alguns exemplos de o que esses conceitos têm a ver com a nossa realidade. Por exemplo, a criança explica como resolver um problema através da linguagem. A criança usa a linguagem para comunicar, a linguagem verbal, não verbal, expressa sentimentos através de desenhos. Quando, por exemplo, a aprendizagem do desenvolvimento, quando o irmão mais velho ensina a criança como amarrar o sapato. Outro exemplo fundamental, a cultura e o contexto, o ensino contextualizado, né, de acordo com a realidade em que ele está inserida. Por exemplo, na cultura indígena, ou seja, as crianças indígenas vão aprender como se comportar no saber indígena. E isso acontece muito no nosso dia a dia. Na cultura indígena, ou seja, as crianças indígenas vão aprender como se comportar no saber indígena. E isso acontece muito no nosso dia a dia. A cultura, né, de cada criança remete muito nela. Cada forma de se alimentar, de se vestir, de se comunicar. E Vygotsky deixa isso bem claro nos seus conceitos. Outro exemplo que eu gosto de usar no dia a dia é o ZDP, onde o aluno, o estudante, a criança aprende com a ajuda da professora e depois com a mediação com o cotidiano, com as tarefas do dia a dia, com a socialização, esse aluno consegue passar e até ensinar outra criança e reproduzir o que aprendeu. Qual a diferença entre conceitos espontâneos ou conceitos cotidianos e científicos? Pois bem, espontâneos, vamos assim dizer, acontece de forma espontânea, desenvolve-se naturalmente por meio de experiência diária. Vou trazer aqui um exemplo. A criança sabe que precisa se alimentar porque ela sente fome. E essa prática de comer, de se alimentar, está inserida no seu cotidiano automaticamente. Sentiu fome, vou me alimentar. Ok. E o que acontece no conhecimento científico? A criança já sabe que precisa se alimentar, só que no conhecimento científico, nos conceitos científicos, o professor vai explicar para ela a função que tem os alimentos, os nutrientes, para que serve cada alimento, vai explorar a cor dos alimentos, o que a criança mais gosta, quais alimentos são mais utilizados na sua família. Eu gosto de trazer esse conceito, trazendo aqui da nossa escola a referência da horta. Porque o que acontece? Temos uma horta na escola e aí ao trabalhar, por exemplo, o repolho. Olha só, crianças, amanhã a gente irá plantar o repolho. Quem aqui gosta de repolho? As crianças automaticamente vão responder, eu sim, eu não. Qual a forma geométrica do repolho? Qual a cor do repolho? Vamos plantar o repolho? Vamos fazer... passaram 15 dias quando o repolho cresceu e agora o repolho vai para a nossa merenda e aí elas provem daquele alimento. Então,
os conceitos espontâneos e cotidianos e os científicos estão assim relacionados no nosso dia escolar. A criança já traz uma bagagem cotidiana com você, e aí o papel do professor é mediar essa bagagem para que sim a criança alcance uma educação concreta, uma educação crítica de qualidade e aprenda muito mais com essa mediação. E o nosso vídeo está chegando ao fim e eu não poderia encerrá-lo sem antes agradecer o meu intérprete João Paulo. Gratidão, João, você me salvou dessa atividade. Aproveito a oportunidade também para agradecer a coordenação do curso e parabenizar por esse riquíssimo trabalho que está sendo essa formação. Agradeço a você também, que tirou um tempinho para me ajudar e interagir nessa troca de saberes.